Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tô aqui para compartilhar do meu testemunho, daquilo que eu vivi, do que eu passei, que não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada de muito choro, né? E todos nós que somos escolhidos, separados, temos uma chamada. Eu sei que todos passaram, né? E os que estão esperando também pela sua cumprimento da sua promessa também, eu sei que vão se identificar com esse testemunho. Então, o meu desejo é que esse testemunho sirva de bênção para a sua vida, que está aguardando a sua promessa, e também que aumente a fé de você que está assistindo, que está passando por um diagnóstico de um tumor, de um câncer, que está fazendo algum tratamento, que o objetivo é que alcance a tua vida, que aumente a tua fé, para que você saber, né, para você saber que realmente Deus está no controle de tudo, que Ele nunca perdeu, apesar de parecer que às vezes Deus, né, nos esqueceu, nos abandonou, que estamos só na caminhada, mas não estamos. No ano de dia 17 de abril de 2008, eu já, antes dessa data, eu já havia, andava caminhando, louvando, adorando a Deus por todos os lados, mas era uma caminhada de desprezo, sabe, de muita humilhação, de muito esquecimento. E eu sei que isso é o começo de todos que têm uma chamada, né? Todos que são verdadeiros adoradores passaram, né? E outros estão passando por isso. E nessa data, né, que eu nunca vou esquecer, no dia 17 de abril, né, de 2008, eu viajei para a cidade de Campo Grande com uma amiga minha, muito querida, e eu fui muito feliz, porque era a minha primeira viagem missionária, e eu estava muito feliz que eu ia conhecer outras igrejas, ia louvar em outras igrejas. Eu nunca tinha saído da minha cidade pequenininha, né, para poder ir para uma capital e tal, então eu estava muito feliz, né, de estar indo para aquela viagem. E chegando nessa casa, aconteceu algo que me entristeceu muito a minha alma, muito, de maneira que mesmo que eu quisesse, eu não conseguia parar de chorar. E eu me senti muito humilhada com aquela situação, muito, feriu minha alma, né? Eu lembro que a minha amiga olhava pra mim assim, e, como se diz, né, tentando fazer eu parar de chorar, mas eu não conseguia. Era tipo um rio que estava saindo dentro de mim, assim, sabe? Não parava. Eu queria disfarçar, eu tinha uma igreja para louvar ainda, sentei no banco daquela igreja chorando, louvei chorando, porque eu sou assim, quando eu magoo na alma mesmo, eu não consigo, né? Fica tipo um rio saindo, né, de dentro do meu coração, e eu tava desse jeito naquele dia. E eu fui, louvei nessa igreja, e Deus usou o pregador para falar para mim, né, porque eu tinha decidido ir embora no outro dia por causa do que tinha acontecido, e Deus usou esse pregador nessa igreja falando assim para mim que não era, falava assim: não pare, prossiga, não pare, prossiga. E por causa disso eu decidi prosseguir, continuar naquela cidade. E foi quando no outro dia eu fui louvar na igreja, e eu estava muito triste ainda, muito triste. Eu só queria ir embora, mas eu tinha que ficar porque Deus havia falado comigo. E quando eu sentei no banco daquela igreja, em Campo Grande, eu não conhecia ninguém, a não ser essa minha amiga que tinha ido comigo, que tinha me levado, né? E eu sentei lá e falei, não com os lábios, mas em espírito, eu falei: Deus, eu não conheço ninguém nessa igreja, né? A não ser a minha amiga aqui, mas assim, eu não sei quem é o pastor, eu não sei quem, né? Porque tinha vários homens sentados, engravatados, tipo, né, todos com aparência de pastores. E eu não sabia, mas dentro do meu espírito eu falei com Deus, né? Falei ali com o Espírito Santo e falei: eu quero que o Senhor use aquela pessoa lá para falar comigo, né? E eu não sabia que aquela pessoa era exatamente o próprio pastor da igreja. E naquele dia era uma missionária que estava pregando, né? E eu pedi para Deus não usar ela para falar comigo. Eu queria que fosse alguém que nunca tinha me visto, nunca falado comigo, que não soubesse nada da minha vida. E foi quando aquele homem se levantou. E eu não sabia que ele era justamente o pastor da igreja, como eu já disse. E ele falou: olha, foi uma benção a pregação, e vamos terminar o culto, porque foi uma benção e tal. Na hora que ele falou assim, entrou uma glória dentro da igreja tão grande. E ele falou: eu não posso terminar esse culto, porque Deus não deixa. E eu falaria no meu coração assim:
Deus não deixa mesmo, porque Deus vai falar comigo. Porque eu tinha falado para Deus assim, Deus, hoje eu faço como Jacó, nem que for mancando. Hoje eu fico dentro dessa igreja, nem que eu tenha que dormir aqui, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Meu coração está muito triste com o que aconteceu, muito triste. E eu preciso que o Senhor fale comigo, Deus, porque senão eu vou sair daqui, eu não vou louvar mais. Então usa alguém para falar assim, olha, isso não é para você, eu não tenho isso para tua vida, parte para outra, porque essa não é a chamada que eu tenho para você. E aquele dia eu estava tão assim com Deus que eu falei, me bate, faz alguma coisa, mas eu preciso saber. Foi quando aquele pastor se levantou e falou, eu preciso falar com essa cantora aí, eu quero falar com essa cantora aí. E na hora, eu já estava, como eu já estava falando com Deus, eu falei, eu? Ele falou assim, sim, você. Eu levantei, coloquei a mão assim, eu lembro certinho, falei, eis-me aqui. E, né, fiquei em pé assim, fiz uma posição de general assim. Falei, Deus vai acabar comigo aqui, mas tudo bem. E foi quando ele falou, filha, eu nunca te vi, não sei da tua história, mas desde quando você abriu a tua boca para adorar, Satanás colocou o pé e falou, não vai. E você não sabe, nunca descobriu por quê disso tudo. Ele falou, mas hoje Deus vai te fazer saber. E foi quando ele falou, sabe por quê, mulher? Tanto impedimento? Sabe por que o inimigo tenta calar a sua voz? Não quer que você abra a tua boca? Porque pessoas de câncer vão ser curadas através de louvor. Né? Na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu falei, meu Deus. Porque na minha mente, na minha cabeça, nunca, era o começo da minha caminhada, assim, né? E pra mim não tinha como uma pessoa ser curada através de um louvor, só louvando. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito, uma pessoa louvando, ela pode ser curada de câncer, meu Deus, foi assim uma coisa impactante pra mim, né? E eu fiquei, né, falei assim, então agora quando eu for embora, né, vou voltar pra minha casa e vou entender, agora eu vou entendendo. Né? Quando eu chegar no lugar que houver um obstáculo, um impedimento, uma barreira, que alguém quiser me parar, porque foram muitos, irmãos, muitos congressos que as pessoas me chamavam e depois fazia de conta que me conhecia, eu estava lá sentado, não me chamava para louvar. Foram inúmeros congressos, sabe? Foram muitas coisas, meu Deus do céu, muitas marcas, muitas coisas. E eu sei que eu saí dali pensando, agora eu vou continuar firme, porque eu sei que quando houver um obstáculo, um impedimento, eu sei que é porque o inimigo está com medo, porque ele sabe que Deus vai curar pessoas aqui. E continuei louvando, adorando, né, a Deus, e continuaram as lutas, as frustrações. Continuei caminhando até um dia, em fevereiro de 2014. Eu estava conversando com a minha cunhada e eu senti um caroço bem pequenininho atrás da orelha. Eu lembro que eu falei para ela, Alessandra, eu senti um carocinho aqui atrás da orelha, você tem? Aí ela falou assim, eu não. Eu falei, mas não deve ser nada não. Nunca doeu, nunca senti nada, né? Nem liguei. E continuei trabalhando. Nessa época eu trabalhava na usina, na Ultrabest, e continuei trabalhando, até que um dia eu estava arrumando para ir para o culto. Minha filha, naquela época, tinha 11 anos, a Vitória. E ela falou assim, mãe, a sua orelha está erguida para cima. E na hora eu olhei e falei, nossa, é mesmo. Foi quando eu decidi procurar um otorrino, porque eu não sabia o que era. Eu fui pro otorrino, o otorrino também não sabia o que era, me mandou para ressonância em Jataí. E ali foi quando veio o primeiro diagnóstico, né? Que eu estava com tumor, e o médico disse que era do tamanho de limão e que, né, eu corria o risco de, além de correr o risco de ficar paralisada, eu também corria o risco de estar com câncer e também de perder a minha voz. Ele disse, olha, a ressonância está mostrando que o tumor está alojado justamente entrelaçado no meio da fala. Então não tem como tirar sem você perder a sua voz. Se tiver desse jeito mesmo, né, eu vou aplicar um líquido que vai secar o seu nervo da fala, e aí acabou. E ali eu lembro que eu olhei e falei para Deus, Deus,
O Senhor me trouxe nessa cidade de Campo Grande há muitos anos atrás e me fez uma promessa. Agora esse homem está falando para mim que vai aplicar um líquido, secar o meu livro da fala. O Senhor disse que ia me levar para os 4 cantos para louvar o teu nome, né? E agora esse homem está falando isso, que vai secar o meu livro da fala e que eu nunca mais vou falar. Porque, irmãos, aquele dia que eu recebi a promessa em Campo Grande, além de ele falar que muitas vidas, muitas almas iam ser curadas através desse louvor, até de câncer, cadeirante, quando eu estivesse louvando, e não duvidasse, ia ser curado, ia levantar. Então, nesse dia, eu pensei que era só isso que Deus tinha para minha vida. Mas não, depois ele olhou para mim e falou assim, levanta a cabeça que não acabou não. E pegou, né, na mão e falou, olha aqui, tá vendo aqui, filho? Tá vendo aqui? E eu falei para Deus, Deus fala comigo claramente, porque eu não tô entendendo o que ele tá falando. Eu lembro que eu falei para Deus assim, o Senhor sabe que eu sou bem burria, então fala claro comigo. Né? E foi quando ele falou, o teu CD é gravado, mulher, e vai vender muito, Deus vai te levar para os 4 cantos desse mundo. E na hora, como eu nunca tinha feito uma oração pedindo para Deus, porque eu nunca me senti capaz, né? Para mim era uma coisa impossível, né? Na hora que ele falou isso para mim, eu dei um grito que parece que saiu da alma, sabe? Porque quanto mais eu ia gritando, eu ia lembrando de cenas da minha vida. Eu ia lembrando de muitas cenas que passaram na minha vida. Então fui dando um grito e fui abaixando até o chão, até chegar no chão. E eu lembro que eu disse, ai Deus, eu não sabia que o Senhor tinha tanta coisa para mim assim. E quando aquele médico, eu estava na sala daquele médico, lá em Campo Grande, no Alfredo Abraão, no Hospital do Câncer, ele falou isso para mim, sabe? Vou aplicar um líquido, vai secar o seu nervo da fala, é permanente, acabou. E foi isso que eu falei para Deus, Deus, o Senhor me fez uma promessa de me levar para os 4 cantos desse mundo, para louvar seu nome. Agora esse homem está falando isso, e Deus veio, danou comigo e falou para mim, falei e está falado. E você que escolhe se você vai acreditar no que esse homem está falando ou no que eu falei para você. E aí eu quis pensar ainda e Deus danou comigo e falou, e é logo, é rápido, precisa da resposta rápido. E eu falei, Deus, eu vou confiar no que o Senhor me falou. E de Campo Grande não deu certo, eu fui para Três Lagoas, no Hospital Auxiliadora, também não deu certo. E isso, eu já estava marcado em Barretos, já ia para 9 meses. E Barretos me chamou e eu fui para lá. Mas tanto o médico de Campo Grande, tanto de Três Lagoas, Auxiliadora, tanto de Ribeirão Preto e o de Barretos falaram para mim que não tinha como eu falar. O de Barretos ainda, acho que por dó, falou, né? E tanto a minha amiga insistia, a missionária Eliane estava comigo, e ela tentando arrumar um jeito, não, se ela fizer uma fono, isso, né, doutor, tem como e tal. Ele, não, aí depois ele falou, olha, para acabar a conversa, se ela falar é faltando vogais. Mas claro, igual eu tô falando com vocês aqui hoje, era impossível pela medicina. Por causa, né, justamente do nervo da fala tá todo envolvido dentro do tumor, né? E eu fiquei firme todo o tempo nessa promessa. Todo o tempo eu falei, não, eu tenho uma promessa. Por mais que eu ouvia não, eu falava, não, eu tenho uma promessa. E essa promessa me sustentou. Em novembro de 2014 eu fiz a cirurgia no Hospital de Barretos, saí dali com boca torta, perdi o movimento, não dava conta, né, comia, caía da minha boca, não tinha controle de nada, meu olho dificilmente piscava. Né? E o primeiro lugar que eu louvei, ainda com a boca toda torta, ainda com os pontos, foi dentro do presídio. Para 500 homens em Paranaíba, foi uma obra linda, né? E daí por diante eu continuei fazendo a obra, mesmo com a boca torta, mesmo, né, com tudo. Eu sabia que tinha uma promessa na minha vida e que Deus ia cumprir essa promessa, né? E continuei a caminhada. E nessa caminhada continuou tudo aquelas lutas, né? E eu sei que eu estava cansada de esperar e eu falei para Deus, meu Deus, já tem quantos anos essa promessa e não tá. E um belo dia
eu estava ensaiando um hino para cantar na igreja, e o hino era Sara Farias, né? E ele diz assim: você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais, né? E louvando esse hino, ensaiando para cantar na igreja, Deus veio, aquela voz forte, falou: você vai testemunhar mais uma vez. E quando essa voz veio, eu falei: meu Deus, chegou o tempo da promessa cumprir. Deus está falando que eu vou testemunhar mais uma vez. E, nossa, pulei de alegria, fiquei ensaiando, feliz da vida e pensando já, preparando tudo, pensando. E não foi mais ou menos uma questão de um mês, eu já estava, a gente estava na inauguração da igreja em Costa Rica, né? E eu estava muito feliz, né? Com o pastor Valdo, a pastora Rilza, na inauguração dessa igreja. E eu conversando com eles dentro da caminhonete, de repente, do nada, eu fui contar um caso, brincando igual eu sempre gostei de fazer, e eu coloquei a mão assim, e o dedo justamente caiu em cima de um caroço. E na hora me deu aquele impacto. E eu tinha que cantar nessa inauguração dessa igreja, e eu falei: meu Deus, outro tumor? Meu Deus, outro tumor. Não é possível, eu não queria acreditar naquilo. Eu lembro que naquele dia eu cantei um hino bem assim, entristecida, porque a gente quer ter uma chamada que é verdadeira, duradoura. Você não pode deixar de louvar só porque entrou um obstáculo, entrou uma luta na sua vida. Eu não falei pra ninguém, só Deus sabia. Não falei pros meus pais, não falei pros meus pastores que estavam ali. Eu lembro que eu cantei aquele hino, né? Da boa obra, né? O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Eu lembro quando eu vi esse louvor e saí dali. Depois liguei para minha amiga, que foi a missionária Eliane, mas o pastor Hélio, que foi o que me acompanhou no primeiro processo do primeiro tumor. Falei para ela que eu tinha descobrido um outro tumor. Falei para meus pais, para meu esposo, para minha família, todo mundo ficou desesperado novamente. Falei para meus pastores, que foi, né, os que me acompanhou de volta para o hospital. Voltei para o mesmo hospital, né, o Alfredo Abraão, em Campo Grande. E fiquei mais de 5 meses aguardando a biópsia. E aconteceu que o hospital entrou em greve e o hospital não pagava o laboratório, por isso o laboratório não entregava a biópsia. Eu falei pro médico como é que eu ia fazer. E ele falou: eu não posso fazer nada para te ajudar, porque nem eu tô recebendo meu salário. Então, eu não posso fazer nada. E eu comecei a chorar e ele riu assim e disse assim: eu não sei por que a senhora tá tão nervosa assim. E eu não tinha nem palavra para falar nada para ele. E a minha amiga falou: doutor, o senhor tem noção do que está passando essa moça, a família dela, como tal, o emocional deles esperando essa biópsia que nunca chega. E ele disse: eu não posso fazer nada, vocês vão vindo aí até o dia que der certo. E eu lembro que eu saí da sala correndo, né, porque, irmãos, o hospital de Barretos não me recebia. Porque, né, depois do Covid eles fizeram tipo uma seleção, né, e agora eles queriam pessoas que estavam realmente com uma biópsia de câncer maligno, né. E eles falaram que não podia me receber enquanto não tinha essa biópsia. E eu peguei, saí chorando dali pensando comigo: nossa, e agora eles não dão a biópsia, né, e o hospital de Barreto não me recebe, para onde eu vou? Saí desorientada dali, fiquei chorando lá fora. Até, né, minha amiga brigou lá, até que, né, quando eu tava saindo lá fora, ele mandou a enfermeira atrás de mim e entregou a biópsia, falou que a biópsia já estava lá, entregou. E eu fiquei sem rumo, sem saber. A biópsia não tinha dado maligno, para a glória de Deus, né?
nem do primeiro tumor foi maligno, nem desse, a glória de Deus. Mas o diagnóstico desse segundo era que eu não ia recuperar mais. O médico falou, olha, você já fez essa cirurgia, os seus nervos colaram no outro, então agora não tem como descolar. Você não recupera mais os movimentos, seu rosto vai ficar torto. E acho que ele percebeu que eu não estava querendo nem entender. Ele falou para mim assim, esquece, tira isso da cabeça da senhora. O seu rosto não volta mais normal. Ele falou com tanto impacto, com tanta força, assim, né? Tira isso da cabeça da senhora, assim, que ela fala ficou na minha cabeça, sabe? Por muito tempo. Toda hora que eu olhava no espelho, eu lembrava daquela fala. De como eu tinha saído do primeiro tumor de Barretos, eu pensava, meu Deus, eu vou ficar daquele jeito pro resto da minha vida, né? E aquela fala ficou na minha cabeça, por mais que eu não quisesse. E aí eu liguei para o hospital de Barretos, falei que a biópsia, né, não era maligna, graças a Deus. E eles falaram que não podia receber porque agora era só caso maligno que eles recebiam. E aí nem Barretos me recebia, e o hospital de Campo Grande, o Alfredo Abraão estava em greve, e eu não tinha para onde ir. E eu fiquei sem rumo, sem saída, só chorando. E foi quando minha amiga falou, não se preocupe, nós vamos arrumar um jeito. Ela pagou uma consulta para mim em Dourados, no hospital do coração, em Dourados. E eu falei, eu vou por ir, porque eu não tenho condição de pagar mesmo. Mas, pelo menos, quem sabe esse outro médico fala alguma coisa de boa. E eu fui naquela expectativa de que ele falasse, não, aquele médico de Campo Grande lá tá doido, não é nada disso não. Mas infelizmente cheguei lá, ele olhou e falou, é tudo isso que ele falou. Só que ele falou de uma maneira amorosa, de uma maneira, sabe? Ele falou, mas não é uma sentença de morte, como ele falou pra você. Ele falou, você corre todo esse risco, é muito difícil mesmo você recuperar seus movimentos, mas não é uma coisa impossível. Vamos se apegar com Deus. Eu vou fazer a minha parte como médico, né? E vai dar tudo certo, e o resto nós deixamos com Deus. Aquele médico foi um médico preparado por Deus, Dr. Rafael Suzin. Foi um médico que Deus preparou para me ouvir, sabe? Quando eu estava desesperada. Um médico humano, sabe? Atencioso. E cuidou muito bem de mim, muito bem. E aí, como nós não tínhamos, né? A cirurgia era quase 30 mil reais. A gente não tinha condição de pagar, a gente fez uma rifa. E a rifa eu consegui bastante, né? Muito. Né? Consegui a metade. Faltava o resto. Não tinha mais de onde tirar. E foi quando eu falei pra minha amiga, tava lá na casa dela em Rio Brilhante, eu falei pra ela, eu vou embora, porque eu não tenho como pagar. Mas Deus vai arrumar um jeito. Deus não desampara os seus. Eu vou para outro rumo, vou caçar. Eu lembro que eu falei, vou para Jales, vou pedir para os prefeitos, para os vereadores me ajudar. Deus vai arrumar uma saída. E no outro dia, né, eu lembro que a gente estava sentado tipo um jardim lá na casa deles. E a missionária Eliane, mas o pastor Eli sentou comigo e falou, amiga, a gente vai inteirar o dinheiro para você. Esse dinheiro era para você estar indo para a gravadora, para gravar. Mas a gente vai usar para sua cirurgia. Quando ela falou aquilo, irmãos, eu coloquei um ponto final na promessa. Ali eu coloquei um ponto final. Falei, meu Deus, cheguei perto, muito perto, mas não consegui. Mas tá bom, porque o Senhor tá cuidando de mim mesmo assim. Mas eu não quero mais essa promessa. É 15 anos, Senhor, eu não aguento mais. 15 anos, eu não aguento mais. Falei, obrigado. Minha amiga, muito obrigado, porque
Você cuidou de mim do primeiro tumor, está cuidando agora. Mas pastor, eu não quero que vocês pensem que eu estou sendo ingrata, sabe? Que eu estou sendo ingrata, que eu não estou feliz. Eu estou feliz, muito feliz, mas se um dia tivesse que sair algum dinheiro, alguma bênção da parte de vocês para minha vida, eu queria realmente que eu fosse para isso. Para gravar, não para isso, não para operar, nada disso, né? Mas eu agradeço muito, muito. Todo o carinho, todo o amor. E vocês sempre tiveram por mim, nunca me abandonaram. Nunca. Muita gente me abandonou nessa rifa. Muita gente, muitos irmãos. Muito. Mas Deus não me abandonou. Ele não falha, Ele é fiel. Por isso que todo o tempo dessa luta eu passei louvando e vocês percebem tudo que eu posto tem aquele hino, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É o hino que eu tenho para expressar para Deus o quanto eu o amo Ele, né? O quanto a bondade dele é maravilhosa, o quanto Ele é fiel. Mesmo quando a gente é infiel, falha, Ele continua sendo fiel. E, irmãos, operei. E Deus me surpreendeu. Primeiro dia já comi, mastiguei, coisa que eu não fiz na primeira cirurgia. Comi, falei. William, eu melhorei já, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Normal, pisquei, sabe? A glória de Deus. Então, eu operei, deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso. Sabe, eu pude, né? Como eu já disse, piscar, comer no outro dia, fazer tudo que eu não fiz da outra cirurgia. A outra cirurgia foi demorado, o processo de recuperação, e nessa já fiz no outro dia, tudo que eu não podia fazer. E isso me alegrou muito e vi que Deus realmente estava no negócio. Então eu retornei para casa da minha amiga, né, missionária Eliane, mais o pastor. Família que estava, né, minha mãe, minha filha, meu esposo, né, meu genro, tudo comigo me acompanhando. E fiquei ali aguardando para poder retornar, porque é longe a distância da minha cidade até lá. E tinha que recuperar um pouco. E eu esperei esse tempo de recuperação lá, né, para mim poder retornar. Mas só que aconteceu algo muito, muito assim de Deus. Porque há muitos anos atrás, Deus me deu um sonho, não sei se sabem, um sonho ou uma visão, eu acredito que é um sonho, mas é um sonho de revelação, eu creio. Eu corria numa rua e essa rua do lado era como o Mar Vermelho, que se abriu e ali, né, o pessoal passou a pé enxuto. No meu caso, eu passava no mesmo caminho, só que em vez, né, ali, né, passava telão, cenas da minha vida. Eu passava nesse caminho e eu ia correndo, olhando para um lado e para o outro, e passava cenas da minha vida ali. E eu correndo e falava assim, olha eu ali, olha eu lá, olha. Eu via várias cenas da minha vida. E no final dessa caminhada, dessa corrida, eu chegava cansada. Eu lembro que eu escorava assim, não tinha mais força, sabe, para continuar. E aparecia um anjo.
e com buquê. E ele pegava esse buquê de girassol, me entregava e falava para mim: você foi aprovada. E quando eu fui para ir para o hospital, dentro do meu coração, eu falei com o Espírito Santo e falei: há uma preocupação no meu coração. Eu tô com muito medo nesse segundo tumor. E eu tava com medo desse medo, tá? Assim, eu não tá sendo aprovada por Deus. E havia sempre aquela pergunta: Senhor, será que eu tô sendo aprovada pelo Senhor? Eu tô sendo reprovada? Havia. Tanto é que nesse período eu louvei muito aquele hino. Eu quero ser aprovado por ti, aprovado por ti. Mais que ser usado, Senhor, eu quero ser aprovado. Da Sara Faria. E eu passei esse período tudo esperando a cirurgia, louvando esse louvor. E eu falei só com o Espírito Santo. E nesse tempo que eu fiquei aguardando na minha amiga, Deus tocou, né? O Espírito Santo tocou, trouxe a memória da minha filha, Vitória, né? Trouxe esse sonho de muitos anos atrás. E ela, na mente dela, o Espírito Santo trouxe tudo, como que eu tinha falado para ela muitos anos atrás, né? E ela foi e fez tudinho, né? Tirou várias fotos com cenas da minha vida, desses anos tudo, né? E quando eu falei com Deus, eu falei para ele assim: Senhor, se eu fui aprovada mesmo, eu quero, quando eu chegar na minha casa, eu quero ou sair do hospital, eu não sei, eu só sei que quando eu sair do hospital eu quero receber um buquê de girassol, como no sonho. E eu quero receber da missionária Eliane. Engraçado que a minha filha pensou em todos os detalhes. E ela pensou no buquê de girassol também. Só que aí minha amiga falou assim: eu dou o buquê de girassol. Na hora minha filha nem queria, porque ela que queria dar. Mas o Espírito Santo tocou nela para que ela deixasse a minha amiga missionária Eliane dar. Porque no que eu pedi para o Senhor, era isso, que eu recebesse da missionária Eliane. Então, para confirmar mesmo, tinha que ser assim. E, irmãos, foi assim, surpreendente, porque aí eu fui embora com a minha família, e quando eu cheguei lá tinha uma festa surpresa preparada para mim, que é a festa mais linda que eu recebi na minha vida, né? A festa mais linda que eu nunca vou esquecer. Era simples, mas era mais chique, era mais cheia de alegria, era mais cheia da presença de Deus, com as pessoas que eu amo, sabe? Tudo lá. E formou toda aquela festa tudinho. E depois, logo que eu entrei, no final, a missionária Adriane chegou e entregou o buquê de girassol e tinha um cartãozinho lá e estava escrito exatamente isso: você foi aprovada. E eu chorei muito, 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 muito. Eu falei: meu Deus, eu fui aprovada depois de tudo. Obrigado, Senhor, obrigado. Só no cheiro do negócio. Ninguém vai me pegar. Alegria mesmo. Não, é esperança. Ele fez em cima da outra. Sim, ela tinha uma. Todo meu ser.
Alguns anos atrás eu tive um sonho. Nesse sonho passava cenas da minha vida muito cansada, muito cansada. Eu lembro que eu cheguei, escorei e estava escorada e quase sem fôlego. Chegou um homem que eu não via, com um buquê de girassol e me entregou. Ele dizia nesse sonho que eu tinha sido aprovado depois de tudo. E quando eu fui pro hospital, uns dias antes, eu falei pro Senhor, Senhor, se eu fui aprovada mesmo, eu quero ganhar um buquê de girassol. E ganhou um buquê de Eu quero ganhar um buquê de girassol. Eu quero ganhar a missionária Eliane. E aqui tem um bilhetinho, você foi aprovado. Isso. E nisso, Deus só foi confirmando, né, o que já estava no coração da missionária Eliane, mas do pastor Hélio, de me levar para a gravadora. Né, eu fui indo para as tardes da benção, para os cultos, e Deus só foi usando, falando, tem surpresa chegando, tem coisa nova chegando, sabe? Todo lugar que eu ia, e eu ia falando para ela, né? Eu ia falando para ela. E Deus ainda confirmou, me dando um sonho. Nesse sonho, a missionária Sandra Alves, ela aparecia no sonho e falava para essa minha amiga missionária Eliane, falava, depois que essa cirurgia passar, você entrega para ela o que você tem de ser entregado, né? De ser entregue para ela e derrama sobre a vida dela o que tem de ser derramado. Então, tudo aí, né? Eu fui contando essas coisas para ela e foi confirmando tudo que estava no coração deles para fazer no meu ministério. Então, quando eu voltei no meu retorno, com 90 dias, né? A gente já saiu dali, né? Foi quando a gente saiu dali, o médico ficou surpreso olhando para mim e falou, nossa, né? Nem dá para acreditar que a senhora passou por uma cirurgia tão complexa dessa, né? E ele me liberou, eles me falou, agora a gente vai sair daqui, a gente vai pegar um avião, aí a gente vai para a gravadora em São Paulo, a Todá. E você vai começar a dar os primeiros passos em direção à tua promessa. E foi assim que aconteceu. Saímos de lá, pegamos o voo e fomos conhecer a Todá, conversamos com o pessoal, foi maravilhoso, fomos bem recebidos e depois, né, já voltamos em seguida para gravar a minha primeira canção, que foi o hino que me sustentou, né, me sustentou durante esse segundo tumor. E é ele agora que eu gravei. E essa canção veio no momento que eu estava muito triste mesmo. E Deus trouxe ela para confortar, para consolar o meu coração. E eu não sabia que justamente essa canção seria a primeira que eu ia gravar ali na Todá. E foi difícil gravar ela porque, né, ela me sustentou, passou comigo esse processo todo, me sustentando. E agora já vai sair, né? Então, que vocês estejam entrando aí no YouTube da Todá, né, no Instagram da Todá, no meu, né, YouTube, no meu Instagram, Andréa Santos Oficial, __, e também todas as minhas redes sociais, que eu vou estar não só postando este hino, né, este clipe que vai ser agora em fevereiro, mas também os outros, todos que eu estou gravando lá na Todá. É muito hino que tem por aí, é muita história que tem por aí, é muitas novidades, muitas emoções, e eu estou assim, vivendo intensamente cada coisa, no mínimo detalhe que Deus tem para mim. Tudo estou vivendo assim, saboreando assim, com muito gosto, porque realmente é como o hino da Damares, né? A luta, ela tem um sabor amargo, mas a vitória tem sabor de mel. E é assim que eu estou me sentindo, estou como os que sonham, né? Eu sei que fácil não é, mas Deus está no controle, porque Ele que fez a promessa e Ele é fiel para concretizar da melhor maneira possível. Então, um grande abraço, que esse testemunho venha fortalecer você, que está esperando, que está aguardando há muitos anos, como eu, 15 anos, aguardando por essa promessa e agora estou dando os passos em direção a ela. Que possa sustentar você, e é você também que está passando por um período de câncer. Saiba que Deus está no controle. Eu não perdi a minha voz e agora estou louvando aí, como Deus falou, para os 4 cantos desse mundo. Então me segue. Beijo no teu coração.